Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, agora você vai conhecer a história sobre o segundo grande despertar, que é o avivamento do século XIX. Então você vai conhecer um pouco dessa história, do porquê essa nomenclatura de segundo grande despertar. Se você já acompanhou o primeiro grande despertar, você vai entender isso aqui também. Então fique comigo até o final do vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. E bora para mais esse vídeo. Vamos entender então o segundo grande despertar. O segundo grande despertar, movimento de reavivamento, ocorreu nos Estados Unidos no período de 1790 a 1840. Importantes líderes religiosos da época, em cujas reuniões um número incalculável de crentes experimentaram a salvação pessoal, foram Charles Grandison, Finney, Lyman Beecher, Burton Stone, Peter Cartwright, Azarel Nettleton e James B. Finley. O movimento também fomentou uma mentalidade evangélica empenhada que ficou claramente evidente quando questões como a reforma penal, o movimento da temperança, o sufrágio feminino e a abolição da escravatura foram mais tarde debatidas nos Estados Unidos. Então, esse grande despertar, assim como o primeiro, não teve impacto só na vida da igreja, mas também na sociedade, porque a igreja acaba influenciando tudo à sua volta. Embora o interesse renovado pela religião da Nova Inglaterra tenha resultado numa onda de ativismo social, levou à propagação de movimentos religiosos como o movimento de restauração, os Mormons e o movimento de santidade no oeste dos Estados Unidos de Nova York, também conhecido como o Distrito Queimado, devido a suposta intensidade ardente do fervor religioso. Sobre esses grupos aqui eu vou falar mais à frente, mas são grupos sectários que surgiram nos Estados Unidos no século XIX, nesse mesmo período dos movimentos de santidade e de avivamento, que é esse segundo grande despertar. No Ocidente, especialmente em Kenny Ridge, Kentucky e no Tennessee, o Renascimento fortaleceu os metodistas e introduziu uma nova forma de expressão religiosa, o encontro ao ar livre do campo. Os metodistas e batistas ganharam números consideráveis em menor grau. Os presbiterianos também ganharam novos membros. Além disso, surgiram novas comunidades religiosas durante o segundo grande despertar, que ainda hoje existem, tais como a Igreja Cristã Discípulos de Cristo, a Igreja Presbiteriana de Cumberland, os Mormons acima mencionados, que são grupos sectários, não são exatamente considerados grupos cristãos ou igreja bíblica, né? A maioria das igrejas das correntes cristãs ortodoxas e tradicionais não consideram os Mormons como um grupo cristão, um grupo de uma igreja bíblica, na verdade é um grupo sectário. E os adventistas, que também da mesma forma são considerados grupos sectários. Então os Mormons e os adventistas do sétimo dia também surgiram naquele tempo. Uma vez que muitos crentes preferiram procurar as suas bases de fé no Novo Testamento, em vez de nas doutrinas e práticas católicas e protestantes posteriores. Muitos dos novos movimentos consideraram-se explicitamente comunidades de fé, não confessionais, incluindo as igrejas de Cristo. Então, só repetindo, existiu tanto um crescimento de igrejas tradicionais e bíblicas, igrejas que se consideram que se compartilham da mesma fé em comum, e também surgiram um grupo para cristãos ou grupo sectários do cristianismo, grupos que se consideram cristãos, mas eles têm metodologias e interpretações distintas e doutrinas diferentes das outras igrejas mais históricas e mais centradas na Bíblia. Em Apalachia, o movimento de reavivamento cultivou reuniões do campo e adaptou muitas das características do primeiro grande despertar. As reuniões do acampamento foram serviços que duraram vários dias, nos quais vários pregadores falaram. Estes eventos foram muito populares porque foram uma mudança bem-vinda para os habitantes da região escassamente povoada. A alegria de participar de um reavivamento religioso, juntamente com centenas ou mesmo milhares de outros crentes, levou a dança, agitação e canto que era típico desses eventos. Ainda mais importante que o componente social, porém, foi a profunda impressão que os acontecimentos causaram na autoestima dos crentes, que foi primeiro destruída pela culpa, mas depois restaurada pela consciência de salvação pessoal.
A maioria dos convertidos juntou-se a pequenas congregações locais que cresceram rapidamente desta forma. Então é aquela coisa, pessoal. Esses movimentos de avivamento, de grande despertar, ele vem sempre antecedido de um período de frieza, em que as igrejas estavam experimentando um período de frieza e de perda de membros, de um evangelho, de uma vida cristã mais fria, mais litúrgica, mais religiosa, mais mecanizada. E automaticamente isso vai crescer um desejo, uma vontade de um despertar, né? Como a Bíblia mesmo fala no Novo Testamento, o despertar, que o apóstolo Paulo também tanto falava. Então esse despertar é o quê? É esse avivamento, essa chama, essa paixão, esse fervor pelo evangelho genuíno e de primeira essência. Uma das primeiras reuniões do acampamento foi realizada em julho de 1800 pela Creedence Clearwater Church, no sudoeste de Kentucky. Uma reunião muito maior no acampamento foi realizada em Cane Ridge, Kentucky, em 1801. Atraiu cerca de 20.000 participantes e os serviços incluíram vários pregadores presbiterianos, batistas e metodistas. Comunidades religiosas como os metodistas e batistas puderam aumentar significativamente o seu número de membros através de eventos como estes. Contudo, Cane Ridge também promoveu o movimento de restauração e comunidades não confessionais que professavam o cristianismo original do Novo Testamento, tais como a Igreja Cristã, os Discípulos de Cristo e as Igrejas de Cristo. Isso aqui são novas formas de congregação, de comunhão de crentes, de reunião de crentes, pessoas que não estavam mais preocupadas com aquela questão de denominação, aquele pertencer a grupo tal, mas queriam se reunir de forma genuína, com mais pureza, sem se preocupar com, vamos dizer assim, placas de igreja, né, entre aspas. Como o teólogo americano Kimberly Brigham Long salientou em 2002, desde a década de 1980 que os humanistas têm vindo a rastrear as reuniões do campo até a tradição das feiras sagradas, que foram generalizadas na Escócia nos séculos 17 e 18. Até então, pensava-se que as suas raízes residiam exclusivamente na experiência da fronteira americana. O movimento de reavivamento espalhou-se rapidamente pelo Kentucky, Tennessee e sul de Ohio. Cada denominação tinha vantagens que lhe permitiam prosperar nas regiões escassamente povoadas. Os metodistas tinham uma organização eficiente baseada em pregadores que viajavam para áreas extremamente remotas para o seu trabalho missionário. Estes pilotos de circuito foram recrutados a partir do povo comum, o que lhes facilitou a relação com as pessoas fronteiriças que esperavam converter. Os congregacionalistas da Flórida, Kansas e Havaí estabeleceram sociedades missionárias para evangelizar o Ocidente. Os seus membros, que representavam a cultura do Oriente urbano americano, atuaram como educadores e apóstolos da fé no Ocidente. Os editores cristãos providenciaram a difusão da educação cristã. A mais importante de todas foi a Sociedade Bíblica Americana, fundada em 1816. O interesse social que tinha surgido com o movimento de renascimento levou à fundação da American Temperance Society e de grupos abolicionistas, bem como aos esforços para reformar o sistema penal e cuidar dos deficientes e doentes mentais. Os seguidores do movimento acreditavam firmemente que as pessoas poderiam ser melhoradas e manter elevados padrões morais nos seus esforços. O segundo grande despertar teve um impacto tremendo na história religiosa americana. Desde os tempos coloniais, os anglicanos, presbiterianos, congregacionistas e reformados tinham sido as denominações dominantes. O segundo grande despertar ajudou agora os batistas e metodistas a aumentar significativamente os seus membros. Claro que também, nesse período também surgiram as seitas, que são os grupos sectários, vários movimentos estranhos, que são esses grupos sectários ou seitas, e eu vou falar sobre isso mais à frente nos próximos vídeos. Os esforços para aplicar os ensinamentos cristãos à solução de problemas sociais foram importantes precursores e precedentes para o movimento evangélico social no final do século XIX e início do século XX. Embora no seu próprio tempo tivessem uma aplicação muito limitada a questões específicas como o álcool e a escravatura, e não fossem aplicadas à economia em geral, na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos estavam a tornar-se um país culturalmente diversificado e as diferenças e antagonismos crescentes no seio do protestantismo americano refletiam e contribuíam
para esta diversidade. E aqui, pessoal, embaixo está a fonte das informações desse vídeo. Claro que aqui é só um pequeno resumo sobre os acontecimentos. Aqui está um resumo de muita coisa que aconteceu naquele tempo, mas com o destrinchar dos próximos vídeos, vocês vão entender o que estava acontecendo naquele período, os principais acontecimentos, os principais movimentos cristãos, as principais correntes sectárias ou seitas e os principais personagens desse século XIX, que foi um século que teve muita coisa importante na história eclesiástica ou história da igreja. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também no vídeo para eu saber o que você está achando desse vídeo e dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.